Oi, tudo bem? Hoje eu estou com uma voz bem esquisita, com laringite. O clima de São Paulo está bem horroroso, quase não chove aqui este ano e hoje está bem poluído, bem seco e frio. Então fica horrível para as pessoas que têm problema respiratório. Eu nunca tenho problema de garganta, é muito raro, então para você ver como a situação aqui está complicada. Antes de começar a discutir o tema de hoje, eu vou só falar duas coisas. Eu, como professor em sala de aula, eu não tento imitar aqueles professores de cursinho que ficam gritando, batendo palma e pulando. Eu não sou esse professor. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que consigo fazer meu papel em sala de aula da forma que tem que ser feita. Da mesma forma, eu não vou gravar vídeo no YouTube fazendo "E aí galera, tudo bem?" Eu não sou essa pessoa. Então, quem tiver interesse em me conhecer melhor, tem alguns dados aqui na apresentação. Eu não vou ficar toda hora me apresentando, toda hora repetindo, pedindo like, pedindo joinha, etc. Acho que isso é um processo natural que vai acontecer. Então, quando eu gravo os vídeos é para as pessoas que gostam desse tipo de assunto. Da mesma forma, por exemplo, criticaram que eu uso uma linguagem muito rebuscada e que é muito difícil das pessoas acompanharem até o fim, de elas escutarem. Problema delas. Desculpem, mas tem uma coisa, uma filosofia no Brasil e em algumas partes do mundo, não só no Brasil, que é de tornar as coisas mais simples, mais básicas, porque as pessoas não podem acompanhar. São elas que têm que se esforçar para acompanhar. Não eu que tenho que simplificar e me tornar mais básico. Então é uma outra discussão para um outro vídeo. Este agora eu vou discutir uma coisa que eu vou agradecer o Sérgio numa discussão num grupo do Facebook da Fefeleche, que ele introduziu para mim um link que eu vou colocar aqui embaixo sobre imunização cognitiva. E aí ele dá exemplo do na verdade a gente estava discutindo com aquele estereótipo típico da Viveleche, que defende José Dirceu, que tudo é mentira, que ele é uma vítima, coitado do herói, está sendo preso. Então, antes de eu conhecer esse termo da imunização cognitiva, eu chamava essa mentalidade de mentalidade de corno, que é aquela pessoa que está sendo traída, o amigo fala, ela fica inimiga do amigo porque falou mal da pessoa amada. Ela chega em casa, ela acha todos os indícios de que foi traída, mas ela não quer enxergar, ela nega na cabeça dela. Aí vem o mecanismo de defesa do Freud, lá da psicanálise, que é a negação. Ela vê a pessoa na cama com outra pessoa, a mentira dessa pessoa dizendo, não aconteceu nada, eu estava aqui só fazendo uma massagem. Ela vai negar até o fim dos dias dela que ela está sendo traída. O chifre vai estar aqui desse tamanho e ela vai dizer que é tudo mentira. Esses são os petistas, o próprio texto embaixo está mostrando. Só que nesta semana eu me assustei mais ainda, porque em vez de nós estarmos batalhando para trazer estabilidade para o país, para trazer a estabilidade econômica da década de 90, que foi conquistada a duras penas e que foi jogada no lixo, conquistar uma estabilidade, uma estrutura moral para as nossas instituições, para as nossas pessoas, para as nossas escolas, em vez de trabalharmos para reconstruir o país, agora tem um grupo autoritário, né, que ninguém está perguntando para eles se a população quer isso. Você não pode decidir eu quero intervenção militar e não perguntar para a população se é isso que a população quer. Que acha que a intervenção militar é a solução para o nosso país, que vai ter eleição agora no fim deste ano. Depois de tudo que já passou, vai ter uma eleição para que todo mundo escolha o melhor para o país. Esse grupo acha que uma intervenção militar é a solução. Nem os militares acham isso. E a história mostra que não foi uma solução para o nosso país. Tanto que o estado que o país estava no fim do governo militar era um caos completo, especialmente na questão econômica. Não importa se teve pontos positivos. A mesma coisa que eu falo para as pessoas do PT. A gente já sabe o que foi feito de bom. Nós não queremos mais ouvir isso. Nós queremos ouvir sobre os problemas, sobre a corrupção, sobre os fatos que levaram o país para a situação que está e foram responsabilidade do partido. Não existe partido santo, muito menos o de vocês. E vocês não podem negar tudo o que aconteceu e dizer que foi mentira, porque não foi. Existem fatos e comprovações. E a população merece um esclarecimento nesse momento. Não existe alguém que fique 13 anos no poder e que saia intacto, que não tenha que dar satisfação de nada. É claro que tem. Mas, aí a questão da imunização cognitiva, a pessoa não vai enxergar, porque é quase uma doença. Na verdade, assim, na psicanálise, talvez na psiquiatria, trate como doença. O problema é que é cada um numa relação
de corno, como eu dei o exemplo, é o seu problema, é a sua vida, é a sua escolha. Você vai se tratar para resolver esse problema. No caso de uma sociedade inteira, você querer impor, fazer a sociedade inteira engolir essa sua imunização cognitiva, sem ter que dar satisfação de nada, sem lógica de pensamento, é lamentável. Então, assim, só para deixar bem claro, não é todo mundo nesses dois extremos no nosso país. Aliás, a maioria está completamente perdida nesse caos que se tornou. O que a gente está procurando é encontrar um mínimo de racionalidade, de razoabilidade, é a palavra correta, para discutir o que de fato tem que ser feito. Não é eleger o presidente Lula, que já foi presidente. Tem 200 milhões de pessoas no país, é impossível que não exista alguém melhor do que ele. Ele já foi, é passado, ó, tchau. Parem, acordem, não tem mais isso, já foi, já teve a chance dele. Essa coisa de ficar recuperando mitos do passado, tanto de um lado quanto do outro, ficar criando mito no presente que recupera um passado deplorável, é muito fim de carreira. Então vamos raciocinar um pouquinho e procurar fazer crítica, fazer observação, observações que são importantes, encontrar os problemas e procurar soluções, e não ficar defendendo de forma fanática um monte de bobagens e um monte de mentiras que você quer acusar, na verdade são verdades que você não quer enxergar e dizer que é mentira. Eu fiquei muito assustado, não vou dar opinião ainda sobre a greve dos caminhoneiros que a gente teve nessa semana. Eles estão nessa situação, eu não entendi o que era o ponto deles até agora. E ficaram todos magoados e machucados porque a população fez fila nos postos de gasolina. Mas eles também não perguntaram para a população se ela queria ficar uma semana, um mês, 2 meses, sem recursos, sem alimentos, sem combustível, sem nada. Ninguém fez um acordo com a população e disse assim, olha, nós vamos parar e vocês vão ficar sem comida, sem gás, sem gasolina, sem nada. Então aí todo mundo decepcionado porque o povo foi para a fila dos postos de gasolina. Eu não fui. Porque eu não mereço ficar 1 hora, 2 na fila dentro do carro esperando para abastecer o carro. Ainda sobrou um pouco de combustível ali. Mas eu não vou criticar as pessoas, elas têm as prioridades e as necessidades dela. Agora, se acreditavam que iam mudar o país derrubando um presidente na véspera de uma eleição, no caos que está, e ainda pedindo intervenção militar, de novo eu vou falar, é lamentável. Eu acho que tá precisando ter um pouquinho mais de debate e mais discussão. Eu entendo a dificuldade de todo mundo. Como eu já disse no outro vídeo, todos nós estamos passando por dificuldades, e é muita, viu? É todo dia, é um estresse, é uma dor de cabeça. Eu entendo o que foi feito, mas a gente precisa entender muito o que se passa. Eu postei lá no meu perfil do Facebook um texto enorme de um professor de economia da USP. E pouquíssimos curtiram, pouquíssimos leram. Em compensação, as notícias sensacionalistas, os áudios de WhatsApp com mentira, um monte de bobagem, isso está todo mundo acompanhando. Aí me colocaram um texto falando que na Inglaterra descobriram que o brasileiro é o povo mais burro da Terra. De fato gente, eu tenho que reconhecer. Quando eu converso com os meus alunos estrangeiros, eles concordam quando eu digo que o brasileiro é burro e soberbo, que é o ignorante e que ainda é orgulhoso para reconhecer que não conhece. É muito comum isso. Ter certezas sobre aquilo que não é palpável, daquilo que tem dúvida. Mas aí você vai ver, eu li eu não lembro o nome de um filósofo que fala que a igreja, quando Galileu provou que a Terra girava ao redor do Sol, a igreja não permitiu que isso fosse revelado a público, porque eles sabiam que isso ia causar um caos na sociedade. As pessoas iam enlouquecer. E eu entendi o aspecto dele. As pessoas se agarram em algumas crenças e elas não querem se libertar disso. Elas não querem perder as referências. Então, os petistas fazem isso, eles não querem acreditar. É o pensamento de corno, a mentalidade de corno. Ele não quer acreditar na realidade. Como é que ele vai sobreviver depois se ele aceitar que essa é a realidade que estão mostrando? Então, a mesma questão hoje, tem gente que não quer acreditar que a Terra é redonda, que ela gira ao redor do Sol, com todas as provas mais óbvias que existem. Vai negar tudo porque quer manter a própria crença. Então, eu não gosto de ficar falando mal dos brasileiros, ficar falando mal do Brasil, e não gosto de gente que faz isso.
Não é esse o problema. Problemas tem em todas as partes do mundo. E, por exemplo, mesmo a querida Europa, que é uma maravilha hoje, ela teve uma guerra, 2 guerras no século passado, que destruíram o continente inteiro. Morreram milhões de pessoas. Até chegar ao estágio que está hoje, muita catástrofe aconteceu lá. Muita desgraça, não gosto de usar essa palavra. Nós não estamos nesse ponto. Nos Estados Unidos teve uma crise em 1929 que deixou todo mundo na miséria. E eles se recuperaram dessa crise. Por que nós aqui no Brasil não podemos nos recuperar trabalhando, colocando as coisas em ordem, e temos que ficar criando esses factoides milagrosos, miraculosos, que não vão resolver o problema? Então eu vou deixar alguns links aqui embaixo. Tem um documentário sobre economia que eu já postei, vou postar o restante. Não vou ficar postando, hoje tem acesso na internet a tudo. Eu não preciso ficar explicando para vocês que o governo militar não foi bom para o país. Ele pode ter tido seus pontos positivos, mas não foi bom. E eu também não vou me desgastar discutindo com gente que defende o PT cegamente, que acha que não teve nenhum problema. Ó, é a mesma coisa que eu não faço mais. No passado eu já fiquei dizendo, olha, tua namorada, teu namorado, ó, tá te chifrando. Não faço mais isso. Quer ser chifrado? Se vira. Você escolheu com quem você se relaciona. Agora, assim, petistas querem acreditar no PT, parabéns, vão em frente. Mas não obriguem, não insultem as pessoas que não acreditam. Não agridam as pessoas que enxergam a realidade. Se você acha que é mentira, é problema seu. Imunização cognitiva, eu adorei esse termo. Vou deixar aqui embaixo. Até a próxima!